A impressão que eu tenho assistindo o Inter é que pode tomar gol até pelo último minuto do segundo tempo. O torcedor colorado, ele não tem paz. O do Grêmio não tem paz também, mas o torcedor colorado, ele não é seguro de um resultado em nenhum momento do jogo. Isso é a impressão que me passa como gremista assistindo, que pode sair um gol a qualquer momento. Eu acho que o Kudê já traz boas ideias em relação a desempenho. Eu acho que o Inter do Kudê joga melhor que o do Mano. Eu acho que é cedo ainda para avaliar, mas o que me passou é que tem um pouco mais de desempenho, mas o resultado ainda não veio. Ainda não veio, né? Eu sou da máxima de que quando tu tem desempenho, o resultado começa a aparecer. Quando tu tem apenas resultado, desempenho e não tem resultado e não tem desempenho, como tem sido o Grêmio conseguiu um resultado contra o Goiás, mesmo sem merecer, mas uma hora, sem desempenho, o resultado começa a desaparecer também. Então, eu não sei, essa é a minha percepção sobre esses inícios de partidas, assim, com o Kudê. É duro ter que ouvir isso de uma gremista, é duro ter que ouvir isso de uma torcedora tricolor, porque, na verdade, esse sentimento de instabilidade e insegurança é, de fato, o que o torcedor colorado passa, e não é deste momento que acabou de assumir o Kudê, é o que o time tem passado nos últimos tempos, e essa trajetória de algumas características que tem faltado ao Internacional, talvez até como cultura interna deste clube, deste time que se formou nos últimos anos, que chega a momentos decisivos. Mas tem também a teoria, que eu até brinquei no Twitter esses dias, que é: o Internacional se complica com times pequenos e tende a crescer com times maiores, né? Ele usa desses momentos também para ter esse crescimento. Aí a gente vai discutir aqui, mas cresce no final, morre na praia, porque essa também, infelizmente, foi uma realidade dos últimos tempos, de a gente não conseguir avançar e esses títulos não estarem vindo. Mas eu ainda confio muito na retomada desse time mais competitivo, que eu acho que, de todos os treinadores que passaram pelo Internacional, o Inter mais competitivo que a gente viu aí num apanhado dos últimos meses, dos últimos anos, foi este Inter que estava sob o comando do Eduardo Kudê, dessa competitividade. Essa intensidade a gente viu nos primeiros minutos, no primeiro tempo, mas o Inter ainda não encontrou a sua forma, inclusive a sua maior contratação, que foi a chegada do Ener Valencia também, é um jogador que está aí com 4 jogos, mas que ainda precisa... 4 jogos, né, Thiago? Só para confirmar. Ainda precisa encontrar a melhor forma de utilizar esse jogador também, porque não me parece que ele tenha essas características de ser o jogador de referência, e talvez ele não encontrou ainda o seu companheiro para fazer o que ele fazia quando estava fora do Brasil e que a gente via toda hora saindo gols aí do Ener Valencia. Então, também tem essa questão de adaptação, e é difícil trocar a roda do carro com o carro andando, é difícil acomodar essas abóboras com a carruagem andando. Então, acho que tem todo esse cenário, mas eu acho que também precisa um pouquinho de paciência para esse trabalho ser aplicado. Agora, sem dúvida alguma, a gente está jogando o ano de 2023 amanhã. Na minha cabeça é assim. Ou é Libertadores, ou o quê? Mas do sentimento profundo mesmo de vocês acham realmente que esse Inter que de 2023... de 2022 até foi muito bem perto das expectativas que se tinha. Mas vocês acham realmente que o Inter de 2023 tem condição de vencer a Libertadores? Por tudo que já demonstrou? O torcedor vai sempre acreditar, né? Mas eu vou deixar o Thiago falar. Eu acho que a Libertadores ela possibilita isso. Eu acho que a Libertadores, pela história dela, pela maneira como as coisas se desenham, sim, só que são os dois lados. Ao mesmo tempo que tem a crença de a possibilidade do que pode acontecer num cruzamento, um jogo que vai muito bem, que consegue avançar. Tem também o outro lado de o que está construindo para conseguir ter essas características, de conseguir ser o time que converte em gols, de não só criar, mas conseguir fazer o gol, porque no final das contas é o que vai contar, não adianta uma ótima exibição se eu não conseguir converter em gols aquilo, e é aquele gol que vai fazer falta, aquele detalhezinho, aquele impedimento que aconteceu, sabe? É isso que vai fazer falta para o time do Inter aí, e que vai dar a possibilidade de avançar ou não na Libertadores. Se vai ganhar, aí tem muita água para rolar, mas eu acho que assim, a Copa, seja a Copa do Brasil, a Libertadores, são competições que possibilitam times que são mais fragilizados, que têm um elenco pior, conseguirem um resultado.
E tem o seguinte contexto, né? Acho que a Keck pegou um ponto que é um nervo do Inter ali, né? O Inter tem essa angústia, né? Tanto que toma o gol do Cuiabá ao final do primeiro tempo, onde detinha mais de 80% de posse de bola, né? E depois toma o gol no final do segundo tempo, quando resistia tendo um homem a menos. Então, essas são as baixas do Inter. Agora, o Mano Menezes me parece que não teria nenhum tipo de motivo, fosse o Mano técnico de uma derrota para o Cuiabá em casa, às vésperas do jogo contra o River, eu estaria muito mais preocupado. E quando fala isso, o cara diz assim, não, mas aí é o cudezismo, o cara é um cudezista, o cara tá apaixonado pelo Cudê. Não, é porque ou você joga mal e perde, ou você vai, a partir disso, construindo uma outra dinâmica. A dinâmica passa por primeiro jogar bem, para depois o resultado somar dentro do contexto de jogar bem como produto daquele time que encaixou. É claro que em tão pouco tempo o Cudê não pode ser nem valorizado demais pela evolução, nem criticado demais pela derrota. Então, no meio termo, eu fico com os números. Números no futebol são preocupantes, eles costumam ser torturados para revelar aquilo que a gente quer que eles digam, né? Mas, via de regra, o Inter deteve 80% de posse de bola num primeiro tempo, que é uma característica do Cudê. Isso tem que entender. Não é um número aleatório. Se o Mano Menezes detivesse 80% de posse de bola, ela poderia ser uma posse de bola improdutiva, infrutífera, de passe para o lado. Não, é um Inter verticalizado porque é o que o Cudê propõe, são marcações altas, ele falou na coletiva. Agora, tem um outro dado do jogo que é o que faz com que eu tenha crença nessa melhora rápida do Inter, que não seja algo episódico. O Inter deu 9 chutes a gol no primeiro tempo. O Inter do Mano Menezes estava chutando menos do que 9 vezes ao longo de todo o jogo. Então é o Inter mais querendo, é o Inter mais se propondo. E aí sim, buscando a batida perfeita. Ainda acho que o Ener Valencia tem 3 condições para o Ener Valencia. A primeira é a questão de corneta. O torcedor do Grêmio vai dizer, não, mas o Ener vai para a 5ª estreia, vai para a 6ª estreia, por quê? Porque o Soares estreou fazendo gol. O André Henrique tem mais gol que o Ener Valencia, não é corneta? Não, perfeito, mas tem mais minutos de jogo também.